Olá, moçada, sou o professor Layton do Instituto Federal aqui de Pedro II. Eu sou professor da área de informática, sou analista de sistema, formei no próprio Instituto Federal no campus de Floriano. E isso foi em 2016. Ou seja, eu acredito que isso sirva até de incentivo e de exemplo para muitos. Sobre essa questão das dificuldades que os alunos estão tendo agora nesse período, né, que a gente está, num período muito diferente, muito especial, ele não está sendo fácil realmente não, nem para os alunos como para os professores também. Nós professores tivemos que nos adaptar a toda essa tecnologia moderna, nós estamos parecendo quase que um youtuber, né? Ou seja, para preparar material, videoaulas e estar disponibilizando para os alunos. Então, para nós também foi um baque, essa mudança agora por esse período. E os alunos também estão sentindo isso. Realmente, talvez não seja essas aulas remotas como a gente está fazendo, que é no estilo EAD, a gente envia um material didático para eles, ou seja, videoaulas, alguns PDF assim, com material para leitura para complementar. Pode ser que, a princípio, seja um pouco diferente e não seja tão bom quanto aquela aula presencial. Está dentro de sala, o calor humano, tudo explica legal, vai no pé do ouvido, né? Então, talvez seja melhor lá. Mas a gente tem que pensar no período, no momento. E para esse momento, isso está sendo muito interessante, muito bacana. Há 10 anos atrás, se não fosse essa tecnologia hoje à nossa disposição, com certeza a gente não teria essas aulas remotas. Porque há 10 anos atrás a gente não tinha internet disponível para poder fazer isso, como eu estou fazendo, né? Disponibilizando as videoaulas através do WhatsApp para o curso que a gente está ministrando. Então, e está tendo retorno do pessoal, troca de informação e tudo, e aprendizado. Isso é importante, isso é interessante. Relativo às dificuldades que os meninos estão tendo, eu até tenho conversado muito com eles, eu coloco lá perguntando para eles, tipo um chat pergunta e resposta que eu faço com eles. A maior parte deles reclama um pouco do acesso à internet, que assim, do meu ponto de vista, me parece que não é tão assim, né, a questão do acesso à internet. Porque, por exemplo, em duas turmas que eu trabalhei durante 3 semanas, numa delas, na primeira semana, de 26 alunos, 21 participaram. Na outra semana, participaram só 19. E já na terceira semana, 16. Então, poxa, agora uma outra turma, que são 39 alunos. Na primeira semana, 31 trabalharam. Na primeira, na segunda semana, 30 trabalharam. E eles estão 4 semanas que eu estou trabalhando com eles. E na terceira semana foram 25 alunos e agora na quarta semana 22. Então fica aquela questão, opa, então o problema é acesso à internet? Não parece, porque no início muitos estavam participando e depois deixaram de participar. Então a gente fica pensando se o problema é a internet, como muitas às vezes, né, questionam. A gente tem que repensar isso aí, se o problema não é mais motivacional. Agora, existe um detalhe que eu percebo muito, que muitos deles reclamam a questão de estar dentro de casa e não conseguir se concentrar na atividade, para fazer atividade. Tem muitas coisas ali que tiram a atenção dele. A gente até fala, né? Tenta passar. Olha, é bom você escrever um roteiro, faz um agendamento, coloca aí ó, no papel o que você vai estudar e qual horário que você vai estudar, qual que é o tempo que você vai mexer nas redes sociais, qual que é a hora de fazer o lazer, jogar o videogame, certo? Então a gente tenta ensinar a fazer isso, mas assim, eu acredito que como está no início do trabalho, eles vão acabar assim engrenando. E isso, pelo que eu vejo, são os maiores problemas que estão tendo. E essa adaptação é uma mudança, né? É uma mudança radical. Então, sempre as mudanças a gente tende a ficar um pouco assim receoso delas. Mas eu acredito que vai ser um pouco passageiro. Até lá, tanto nós professores como os alunos vamos aprender muito, que é uma forma diferente de aprender, mas é uma forma efetiva. Tá? Eu mesmo, a minha pós-graduação, a especialização, eu fiz ela EAD. Foi bem formada tal, e muito do que eu aprendi lá eu utilizo hoje em sala.
que foi informática na educação. Então, isso é importante. Isso de utilizar a internet para o ensino é muito bom. Eu acredito só que hoje a gente mal utilize, né? Por exemplo, esse equipamento que a gente tem, o smartphone, será que nós estamos utilizando ele bem utilizado? Ou estamos utilizando só mesmo para participar de rede social? Vale a reflexão. Eu acho que a gente tem que entender a situação e temos que tentar superar essa situação aprendendo com ela, não se entregando para ela. Um outro detalhe bem importante nesse mesmo assunto, além da dificuldade dos alunos, também somos de nós professores. Embora eu mesmo seja da área de tecnologia, essa mudança que a gente teve que passar agora, preparar videoaulas, material mais tecnológico, tudo, não só eu, como muitos professores, nós estamos tendo muita dificuldade com isso. É bem mais trabalhoso do que estar aplicando uma aula presencial do que está lá dentro com o aluno trabalhando, sabe? Porque preparar todo esse material pode às vezes parecer um pouco fácil, mas não é. Mas assim, o bom de tudo é que estamos, né, aprendendo e aprendendo muito. Sobre como surgiu a ideia do curso Office Mobile, né, ou Mobile, aí no português nosso, a ideia foi do seguinte: tinham iniciado as aulas, estava tudo normal, não estava ainda com esse problema de pandemia, com essa paralisação, com esse isolamento, ainda não estava, né, colocado em pauta, não tinha começado ainda. Então eu tinha iniciado um curso de extensão para quem não era aluno do Instituto Federal, e esse curso era justamente o mesmo pacote Office, só que para trabalhar com Word, Excel e PowerPoint nos computadores, usando os laboratórios lá do Instituto. Então houve esse isolamento, nós tivemos que parar com esse curso também, e depois de um certo período, nós reiniciamos as aulas remota para os alunos regulares do Instituto, matriculados regularmente. Só que eu vi que tem uma parte, a disciplina que eu estou aplicando, ela é muito prática. Ou seja, você tem que realmente manipular, mexer no computador, mexer no equipamento para poder estar aprendendo e ter efeito. E aconteceu que essa turma de extensão que estava parada, para eles eu não tinha problema em aplicar, né, o mesmo conteúdo, só que em um smartphone. Ficou a critério, combinei com eles, eles toparam, então eu preparei o material para eles e percebi que aquilo poderia ser o gancho também para a gente poder lançar para a turma do ensino médio superior e para quem precisar. Para falar a verdade, é para quem precisar. Conversei com a direção do Instituto, com o pessoal da pedagogia também, que é muito importante a participação deles nesse momento, né, para poder dar ideias, né, ver a possibilidade, como é que isso pode ser trabalhado. E a maioria, todos viram a viabilidade, e nós estamos começando agora com esse curso, que é um curso de extensão para quem quiser participar, certo? Aberto ao público de forma geral. E esse aprendizado que a gente vai ter agora na primeira semana, eu vou dar uma reformulada, uma repaginada nele e vou colocar para os meninos do integrado lá que estão estudando com a gente fazendo ensino médio. Então a ideia partiu daí. E tecnologia é isso aí, a gente está sempre reinventando. Sobre quantos alunos estão inscritos, eu quero só contar um caso para vocês. A gente montou o curso, preparei o material e nós começamos a divulgar esse curso. Quer ver? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Foi na quarta-feira, era 5 da tarde, eu fiz o primeiro material, certo? O primeiro videozinho para fazer um taser ali, para poder fazer a chamada para o curso, às 5 da tarde. Quando era no mesmo dia, na quarta-feira, às 10 da noite, já tinham mais de 40 inscritos. Achei uma maravilha isso aí, né? Foi muito bom o retorno. Isso a gente pediu para alguns portais locais, né? Alguns sites, e tentamos distribuir, mas efetivamente foi feito mais pelo WhatsApp.
Tá? Usamos essa plataforma, que é a plataforma que nós estamos utilizando para o curso também, e através dela nós conseguimos muitos alunos. E já na sexta-feira, eram na sexta-feira, às 22 horas, né? Ou seja, 2 dias depois, já tinham 104 inscritos. Foi muito bom, muito acima da expectativa nossa. E eu acredito que o próximo que a gente colocar, a próxima edição, quando houver essa divulgação dos alunos que fizeram o curso, eu acredito que isso vai ter mais gente querendo participar, porque vale a pena. Com relação à certificação, sim, o curso vai ser certificado. O Instituto Federal vai certificar o aluno que participar, mas não todo o aluno que participar. Somente os alunos que participarem das aulas através da plataforma WhatsApp, que recebeu o material e fizer as atividades, mas também daquele aluno que fizer um registro no aplicativo Classroom do Google, que é o Google Sala de Aula. Então, esses alunos que têm interesse em certificação e que comprovarem a participação com a entrega de todas as atividades que a gente tiver enviando e pedindo para fazer, sugerindo as atividades que a gente sugerir, então esses alunos serão certificados. A tecnologia é um mistério, né? Ela anda em passos largos, né? Como eu disse aqui, né? Há 10 anos atrás não seria possível a gente estar fazendo esse curso da forma que nós estamos fazendo hoje, né? Não presencial, todo pela internet, praticamente a gente não está nem vendo assim, né? Quem é o aluno que está participando, nós não temos tendo noção. E tanto também quem é o professor, né? Então é algo interessante. Mas o que eu acredito assim no real mesmo, que vai estar aqui presente, que a gente escuta falar muito, é a internet das coisas. Ou seja, com a melhoria das redes de internet, ou seja, que está transformando em banda larga para todos os municípios, essa rede está cobrindo bem, né, o planeta, no caso, não só o Brasil. Então eu acredito muito na internet das coisas e isso vai ser um boom enorme. E o que é a internet das coisas? É imaginar que tudo dentro da sua casa, todo tipo de equipamento dentro de casa, televisão, que já é hoje, né? Ela está ligada na internet, até mesmo um liquidificador, tudo, a gente ter acesso a eles, a controlar esses equipamentos através de uma rede, ou seja, da internet, a gente utilizar. E fica assim imaginando milhares de coisas com isso, né? O que vai poder trazer para a gente assim de retorno. E também esse lado da inteligência artificial, ela está crescendo muito, certo? É a máquina aprendendo a fazer algumas coisas e tomar algumas decisões, embora alguém tenha que colocar um código lá para ela, né? Mas então a máquina ela acaba aprendendo e acaba conseguindo tomar algumas decisões e fazendo algumas análises bem mais rápido do que a gente consegue fazer, o ser humano. Então isso aqui para 10 anos, isso vai crescer muito e hoje já é muito utilizado, né, isso para pesquisas e inclusive para marketing, né, utilizando essa da inteligência artificial. Hoje, só para se ter uma ideia de algumas coisas um pouco simples, né, você abre ali o navegador, você começa a pesquisar no YouTube alguns tipos de música, né? Você está procurando lá samba. De repente, no outro dia ou 2 horas depois, ele começa a te oferecer várias, né, opções de você escutar outras músicas relativas a samba, que tem a ver com aquilo ali. Então, isso é da inteligência artificial também, né? Ele aprende a te conhecer, a ver seus gostos, manipula aquilo e faz. Por exemplo, a turma nossa, que eu criei uma turma no Classroom, ou mesmo no aplicativo do WhatsApp, eu coloquei uma imagem no aplicativo, eu coloquei uma imagem pequenininha lá, baseado em azul e um tom de rosa para goiaba, sabe?
E o que acontece é que lá dentro do aplicativo, quando a gente está mexendo, o fundo de tela toda se baseia naquelas duas cores. Ou seja, ele analisou a imagem que eu coloquei para o grupo e ele estende aquilo para o aplicativo. Então fica aquela aba daquele grupo lá no WhatsApp, ela fica personificada de acordo com as cores que eu coloquei. Então, isso está assim caminhando a passos largos. E acredito muito por aí, assim, de verdadeiro e que vai estar funcionando dentro de casa. Bom, embora pareça, assim, né, se você passar na frente do IFP hoje, ele está fechado. Você vê lá ele todo fechadinho. Mas o interessante é que nessa época agora desse isolamento e tudo, o interessante é que o IFP faz a proposta de deixar você em casa. Ele tenta te ajudar a ficar em casa, mas nós aqui do IFP, nós estamos em movimento, nós estamos fazendo as coisas acontecerem. Por exemplo, esse curso de extensão que estamos levando para vocês, para toda a sociedade, agora que a gente está com as atividades remotas com os alunos também, existem outros projetos, por exemplo, nós estamos fabricando, nós temos uma impressora 3D e estamos fabricando face shields, né, que são aquelas máscaras de proteção facial, aquelas acrílicas, tem um suporte, uma proteção de acrílica transparente na frente, sabe? Para proteger um pouco mais além daquela luva de pano, certo? Essa máscara também protege os olhos e tudo, de refluxo, né, de doentes. Então, nós já fizemos um pouco mais de 80 delas e doamos para entidades aqui, para os hospitais aqui da cidade. E estamos esperando chegar um material para poder confeccionar mais desses protetores e tá doando também. E a ideia nossa é doar para quem está nesse combate aí à Covid direto, né? O pessoal da saúde, bombeiros, policiais. Então é essa a nossa ideia. Quer dizer, nós estamos trabalhando aqui por fora. Outras ações também o Instituto está fazendo. Por exemplo, aquelas... O que seriam as merendas, que a gente chama de merendas, elas estão retornando para os alunos mais carentes. Fizemos também a famosa vaquinha, né? Conseguimos levantar uma grana, compramos cestas básicas e foram distribuídas também. Ou seja, enquanto você está em casa e permaneça em casa, se proteja, principalmente agora, nesse momento, tá? A gente está aqui por vocês e nós estamos aqui em movimento. E, no mais, a gente quer convidar vocês a participar do Instituto. O Instituto é muito bacana. Por exemplo, eu falei da impressora 3D, as áreas de computações, a seção de meio ambiente também, que tem um curso de meio ambiente, de administração. Então, gente, vem conhecer o IFP, vem para cá, aqui tem muita coisa para vocês aprenderem. E nessa área de tecnologia, pode contar conosco. Um abraço para vocês e até a próxima.